Eu saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Glória a Deus, aleluia. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 16. O título da mensagem de hoje é: Quem é Jesus para você? Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 17. Glórias a Deus, aleluia. Na minha Bíblia fala assim, subtítulo: A Confissão de Pedro. Glórias a Deus, aleluia. Santo, Amém? santo. Amém. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glórias Aleluia! a Deus, aleluia. Glórias. Nós temos uma passagem na qual é interessante que, chegando num local chamado Cesareia de Filipe, o próprio Jesus queria saber algo dos irmãos. E ele fez uma pergunta interessante: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem estão dizendo que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? E vocês? Quem vocês acham que é o Filho do Homem? É interessante nós olharmos esses versículos, porque o mundo tem um conhecimento teórico a respeito de Jesus. Mas o conhecimento teórico, que agora existe uma matéria nas faculdades que ensina religião. Eles não podem colocar só a religião cristã, mas eles são obrigados a colocar algum ensino de religião, porque a religião é importante no mundo, sempre foi. E eles têm um conhecimento teórico de Jesus. As pessoas que não são cristãs têm um conhecimento de ouvir falar ou de assistir algum filme, de alguma maneira tem. Só que o conhecimento teórico, ele não é suficiente para nos salvar. É verdade. Muitas pessoas pensam sobre Cristo e têm suas concepções a respeito dele, mas concepções que na maioria do tempo não são corretas. E aqui a gente vê que Jesus, primeiro ele faz uma inquirição, ele pergunta: eu quero saber. Ele faz uma pesquisa. O que é que estão dizendo a respeito de mim, Jesus? E o que é que vocês dizem de mim, Jesus? O que é que vocês têm a dizer a respeito disso? E vocês? O conhecimento teórico, ele não é suficiente para trazer salvação. Então nós precisamos ter a revelação de Cristo, porque Pedro teve uma revelação. O mundo tinha um conhecimento, eles olhavam para Jesus, eles escutavam Jesus, mas faltava de revelação.
O que falta para o mundo compreender Jesus chama-se revelação. E nós também precisamos ter a revelação de Cristo para saber exatamente quem Ele é. Existem muitas concepções de Jesus. Alguns dizem que Ele é um profeta. Alguns dizem, o mundo diz, alguns dizem que Ele é um religioso. Alguns dizem que Ele é um enganador, um mentiroso. Alguns dizem que Ele era apenas um homem histórico. Ele viveu naquele tempo. Outros dizem que Ele era um filósofo. Tinha uma filosofia de vida, ganhou muitos adeptos, montou uma igreja. Alguns dizem que Jesus foi um grande homem, um homem enorme, mas apenas um grande homem. Alguns dizem que Ele era um judeu, Ele era mesmo judeu. Alguns dizem que Ele era alguém que fez a sua parte no mundo, mas ficou para trás. Alguns dizem que Ele era apenas um jovem que morreu crucificado, apenas mais um, como tantos outros. Então a gente vê que o mundo tem muitas concepções a respeito de Jesus. Mas quem é Jesus para nós? Ou quem é Jesus para o mundo? Para nós entendermos quem é Jesus, nós precisamos entender que Ele é o que a Bíblia diz que Ele é. A regra é a Bíblia. A Bíblia diz que Ele é o Filho de Deus e que Ele, Jesus, é Deus. A Bíblia nos mostra a sua humanidade. Jesus, Ele teve sentimentos, Ele teve emoções, pensamentos, razões, como nós. Então é descrito na Bíblia com certeza que Cristo Jesus era humano como nós. Ele tinha a sua humanidade, mas Ele também tinha a sua divindade. Jesus é Deus, Ele faz parte da Trindade. Mas é interessante que Jesus começou o seu ministério naquela passagem conhecida como o batismo nas águas, quando ele tinha 30 anos de idade, porque ali era a maioridade judia para se candidatar a um cargo político ou estar entrando no rol dos profetas. 30 anos de idade. E quando ele começou o seu ministério, a gente nota primeiro que não haviam revelações anteriores. Quando ele entrou no ministério, imediatamente o Espírito Santo se apresentou, e assim como nós, quando você aceita Jesus, conforme vamos andando de fé em fé, conforme nós vamos acreditando e seguindo ao Senhor e obedecendo, a cada passo nós vamos recebendo mais revelações e instruções. Como fazer, de que maneira fazer, para onde ir, como seguir. Porque se Jesus ele tivesse vindo de uma maneira diferente do que acontece conosco, não ia adiantar nada. Ele é Deus, mas para ele descobrir que era Deus, Jesus ele entrou no ministério já com uma desconfiança. No momento que ele batiza nas águas, a voz do Senhor se faz ouvir: este é o meu filho amado. O Senhor estava confirmando que Jesus era o filho amado. Até o momento, poderia até o próprio Jesus supor que ele era mais um filho. Mas conforme ele foi andando, o Espírito Santo revelando, aí ele entendeu
que ele era o Filho de Deus. Aleluia. E compreendendo que ele era o Filho de Deus, o Espírito Santo continuou a falar, continuou a revelar, conforme ele orava cada vez mais, ele lia cada vez mais a palavra, ele acreditava cada vez mais, porque a gente não pode imaginar que Jesus veio como Deus, apesar de que ele é Deus, mas ele veio como um ser humano, para poder ver, sofrer, passar tudo que nós passamos, para compreender o que nós passamos, para poder nos ajudar. Então, nós vemos a sua divindade. Jesus é Deus. Ele descobriu isso. Antes da metade do seu ministério, ele já estava dizendo: eu sou. Ele já tinha assumido: eu já descobri quem eu sou Deus. Eu faço parte da Trindade. Quem é Jesus? Jesus é o Salvador. Só a salvação nele. E salvação é estar nele e com ele. É interessante que a Bíblia nos mostra que Deus se fez homem. Deus virou um bebê, foi cuidado como um bebê, e eu imagino Jesus, ele nasceu como todos nós, e ali Jesus bebezinho. Eu estava pensando nesta mensagem, e me vinha à mente um pensamento: como é que as mães fazem com seus bebezinhos pequenininhos? As mães quase todas fazem a mesma coisa: penteia o cabelo da criança para um lado, aí penteia o cabelinho para o outro lado, aí penteia o cabelo da criança para o outro lado. As crianças são as cobaias na mão das mães. Toda mãe penteia o cabelinho para cá e põe não sei o que, penteia para o outro lado, puxa para cá, puxa o cabelo da criança para lá. Jesus teve seu cabelo penteado milhões de vezes. Ele foi um bebezinho normal, ele comeu papinha, mamou. A gente vê que ele aprendeu a andar, aprendeu a falar, foi para a escola, ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Ele foi crescendo e foi tentado com todas as tentações que nós somos. Foi tentado com a ira, com a mágoa. Talvez, não sabemos, jovem, sentiu vontade de namorar, a gente não sabe, não podemos afirmar isso. Talvez ele tivesse passado a vontade de ser alguém nessa terra, porque nós vemos lá na tentação no deserto, Satanás oferecendo todos os reinos para Jesus. Houve uma tentação ali. Talvez, a gente não sabe como foi, talvez em algum momento ele passou a tentação de não obedecer a Deus Pai em algum momento, talvez passou a vontade de desistir do ministério em algum momento. Nós temos pelo menos um momento para afirmarmos que isto foi real, no jardim do Getsemane. Ele orou: se possível, Senhor, passa de mim este cálice. Jesus, Deus na terra, sentiu fome, sentiu sede, ficou irado, triste, chorou, ele sorriu, Deus dançou, cantou, Deus foi preso, Deus foi julgado, Deus foi maltratado e Deus foi crucificado. É interessante que Deus morreu. Isso é impressionante. A Bíblia nos mostra fatos impressionantes. Deus morreu. Isto é o que nós chamamos de o escândalo da cruz. A gente lendo Gálatas 5:11, ali nós vemos que Paulo ele falou a respeito do escândalo da cruz.
Um escândalo é uma indignação, uma revolta. E a gente, ao olharmos Deus morrendo na cruz, ao nós olharmos Jesus sofrendo, sendo chicoteado, uma pessoa tão calma, tão pacífica, tão boa, só ajudava todo mundo, foi morto. Lógico, ele ressuscitou. E eu tenho o pensamento que Jesus ressuscitou porque Deus Pai viu que o seu filho morreu. E Deus Pai deve ter pensado: eu não vou conseguir viver a eternidade sem o meu filho, eu tenho que ressuscitá-lo. E ele ressuscitou a Jesus. E Jesus voltou à vida. Mas é interessante que Deus morreu na cruz. Deus morreu na cruz em Jesus. E isso nos fala, a Bíblia chama, Paulo chamou de o escândalo da cruz. Mas o que é o escândalo da cruz? O escândalo da cruz é que nós notamos que nada a respeito do Evangelho é pelo nosso mérito. Nada a respeito do Evangelho é por nossa causa. Eu não consigo promover a minha salvação. Eu não consigo me salvar. E nem você também. Se o Senhor não nos salvar, nós estamos perdidos. Nós não podemos afirmar: eu sou bom e eu estou aqui porque eu não sei o que seria de Deus sem a minha pessoa. Não posso afirmar isso. Ninguém pode. E é interessante que a cruz, ela se torna um escândalo. Alguns olham para a cruz e olham indignados para a cruz de Cristo. Olham indignados, revoltados para a cruz de Cristo. Porque a primeira coisa que a cruz nos mostra é que nada é pelo nosso mérito. Não adianta você orar e orar e orar e passar a noite orando, ou passar a semana toda orando, e jejuar e falar para Deus: Senhor, eu oro, e falar para Deus: Senhor, eu jejuo. Não adianta nada disso, porque se Ele não quiser, não adianta você orar, jejuar. Se Ele não aceitar a sua oração, seu jejum, não adiantou nada. Porque há momentos que uma única palavra em oração, no Espírito, faz a coisa acontecer. Nós ficamos surpreendidos muitas vezes que nós vamos orar por alguém que está doente, e nós oramos e oramos e oramos e nada, não acontece nada. Os céus não se movem. E de repente, por outra pessoa, você nem ora direito, você libera uma palavra que Deus te cure, Deus te ajude. No outro dia a pessoa está curada. É impressionante. Isso nos mostra que não é por nós, não é pela nossa causa, é pelo Senhor. A cruz se torna um escândalo, porque a salvação não vem por nós, não vem por nosso mérito, mas vem por Cristo. É só através de Cristo. Ele é o único mediador. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem quem quer que seja. É só Jesus. Para ser salvo, você tem que passar por Jesus, e pior, pela cruz. E é interessante nós olharmos que, enquanto nós estamos satisfeitos em nossas pecaminosidades, contente com nós mesmos, não há a menor esperança para nós. Verdade. Enquanto você está colocando seu mérito à frente, não há esperança. Não é você que vai se ajudar, é o Senhor que vai ajudar você e a mim. O homem espera a glória a si mesmo.
O homem espera ser reconhecido, louvado, adorado. Mas a cruz mostra que o nosso ego tem que morrer. A cruz é símbolo de morte. Quando falamos de cruz, falamos que algo na sua vida e na minha vida precisa morrer, e imediatamente. A cruz, ela não tem meia conversa, não tem meio morto, não tem meia situação, igual nós ouvimos muitas pessoas falando por aí. O pastor da minha igreja, ele falou que eu fumo e eu posso ir fumando até o dia que o Senhor vai me libertar do cigarro. Querido, a Bíblia manda você parar com qualquer pecado agora. Não tem esse, um dia Deus vai ter misericórdia, ou Deus vai fazer agora ou não vai, é pela fé. Aleluia. Esse negócio de ir protelando o pecado, tem gente que fica 30 anos para se libertar. Está crente, é usado na igreja, tem trabalho na igreja. Então não é assim. A cruz é um escândalo. A cruz é algo que exige morte de alguma coisa em nós, e nós não queremos que nada morra em nós, porque nós estamos satisfeitos conosco. Eu sinceramente, eu estou me achando o bom, eu estou bem, eu não preciso de cruz. Para que a cruz? Se para nós que estamos na igreja a cruz é um escândalo, imagina para o mundo, imagina para o mundo, que escândalo não é? E é interessante, mas o mundo não perdoa a cruz, pois a cruz ofende, pois ela não reconhece nenhuma distinção entre rico ou pobre. A cruz não está interessada se você tem uma casa grande ou se não tem casa nenhuma. A cruz não está interessada se você tem dinheiro no banco ou está desempregado. A salvação não se baseia na sua conta bancária. A cruz, ela não reconhece nada disso. E isso para nós é um escândalo. Porque quem mais tem dinheiro, ele quer chegar em qualquer lugar e ser adorado, obedecido, quer ser reconhecido. Eu tenho um carro mais bonito, eu tenho a casa maior, eu tenho a conta no banco melhor. É verdade. Todos querem ir para o céu, mas o céu é só por um caminho, a cruz. E a cruz é um escândalo, vamos falar a verdade. A cruz é um escândalo, assim como o evangelho é um escândalo. Não é só a cruz que é escândalo, o evangelho todo. Abram comigo lá em Mateus 5, 1 a 11, que nos fala para nós a respeito do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um escândalo. É um escândalo, a Bíblia é um escândalo. Para as muitas pessoas, a gente nota que o Sermão do Monte, a cruz, o Evangelho causa até revolta em algumas pessoas, até ira, raiva, porque se torna incompreensível. Por que que eu tenho que morrer alguma coisa em mim? Por que que eu tenho que largar o meu pecado para ser cristão? Por que que eu não posso mais ir naquela festa ou andar com aquelas pessoas? Muitos não querem largar o local onde vai, aonde ia. Muitos não querem. Querem um evangelho que deixa eles irem, que deixa irem para onde quiser. Mateus 5, 1 a 11 nos fala assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Como que é possível bem-aventurados os pobres? Quem é que gosta de pobre?
Pobre que chega perto de você, sempre pede alguma coisa. Que precisa. Não é nem porque ele pede, é porque ele precisa mesmo. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Muitas vezes a gente não gosta de ver alguém chorando perto da gente. Ô fulano, você está chorando, para de chorar, vai. Ó, eu vou para lá que você está chorando, não vou deixar você aí, que eu vou para lá. Mas bem-aventurados que choram. O evangelho é estranho. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O sermão do monte é um escândalo, irmãos. É algo totalmente contrário ao mundo. O mundo não compreende este sermão. E muitas vezes nem nós compreendemos. E a gente nota que o sermão do monte é o que nós chamamos de a contracultura cristã. Vai contra a cultura, a ideia que nós temos do que é cristianismo. O sermão do monte, ele coloca lá em cima pessoas que a gente imaginava que estavam lá embaixo. Bem-aventurados pobres, bem-aventurados os que choram. Como assim bem-aventurados que choram? Como assim? A Bíblia, de uma maneira completa, inteira, ela é um escândalo. O sermão do monte nos mostra a nós a constituição do reino. A constituição do reino é diferente do que a gente imagina. O reino de Deus é diferente das nossas concepções. Então nós vemos que a cruz é um escândalo. Jesus causou escândalo. Como era possível aquele moço que eles estavam esperando, um filho de Davi, um rei, que ia restaurar o reinado de Israel, e ali veio um moço, um jovem, um profeta, ajudando os pobres, levantando as mulheres, ajudando, falando que crianças eram importantes. Coloquem as crianças aqui no meio. Quem não for igual uma criança não entrará no reino dos céus. Ele voltou a dar dignidade para a mulher, porque mulher, criança, pobre, doente, não era gente naquela época. E Jesus, ele restaurou esta dignidade. O Senhor restaura a dignidade de quem não tem dignidade. O Senhor dá dignidade ao pobre, Ele dá dignidade a uma pessoa doente, Ele dá dignidade a uma criança, Ele ouve a criança, Ele dá dignidade a uma pessoa perdida, ou alguém viciado, um drogado, a qualquer pessoa. Ele escuta, Ele ama qualquer pessoa. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos pensar diferente do Senhor. Verdade, Senhor. O Senhor nos ama, Aleluia. independente como nós somos. Glórias, glórias. O Senhor nos criou, nos fez. Nós somos amados pelo Senhor. E eu não posso pensar diferente de Deus e não amar o meu próximo. O meu próximo é amado de Deus assim como eu sou. Então nós temos que ser igual a Cristo e amar o próximo e a nós mesmos também. Eu não posso duvidar de mim, porque Jesus não duvida. Eu não posso dizer que eu não posso, porque Ele diz que eu posso. Você não tem o direito de dizer que você é menos do que o Senhor fala que você é. Nós somos grandes no Senhor, nós somos filhos e filhas. Você é filho, assuma que você é filho. Aleluia. Você é filho do Rei, do Criador. Você é filha do Criador do universo, daquele que fez todas as coisas. Glórias, glórias, glórias.
Mas voltando à pergunta que Jesus ele fez aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Quem nós descobrimos pela revelação sobre quem é Jesus para nós? A primeira coisa que a gente nota é que Jesus é amigo, e é amigo para todas as horas. Glória a Deus. E Ele é um amigo verdadeiro, que sempre quer nos ajudar em qualquer situação. Nós descobrimos que Jesus ele é confidente. Confidente é aquela pessoa que você pode contar um segredo, o maior segredo do mundo. A coisa mais difícil de se contar a alguém, e ele não vai sair espalhando por aí. Pelo contrário, ele vai te orientar, vai te ajudar, vai te abençoar. Nós descobrimos pela revelação que Jesus é um profeta. Ele nos fala do presente e Ele nos dá um futuro, graças a Deus. Nós descobrimos pela revelação, o Espírito em nós, falando conosco, que Jesus é o nosso rumo, Cristo é o nosso norte, Cristo é a nossa meta, é para Ele que devemos seguir e pautar a nossa vida. Nós devemos olhar para Jesus e andar nesta direção, e a nossa vida vai dar certo. Nele a humanidade se encontra e descobre quem é. Nós só sabemos quem nós somos quando a gente vem para o ajuntamento santo. É verdade. Nós só nos descobrimos quem nós somos. Fomos chamados para ser quando a gente vem para o culto. E uns trazem e outros levam. Alguns trazem naquele culto um dom, alguns trazem para aquele culto uma palavra, alguns trazem para aquele culto uma oração, alguns trazem para aquele culto alguma coisa, enquanto que outros levam. Talvez alguém no culto precise daquela palavra para levar para casa. Talvez alguém no culto precise de uma oração para levar embora. Talvez alguém precise de uma manifestação do Senhor para levar para si, para que sua vida funcione. Uns trazem, outros levam. Tem dias que nós só trazemos, só abençoamos outros, mas há dias que nós precisamos ser abençoados. Tem dia que eu não vou orar por ninguém, eu preciso da oração. Tem dia que eu não vou pregar, eu preciso ouvir uma palavra. Tem dias que eu não vou cantar, hoje eu preciso ouvir um hino que fale ao meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos descobrindo o Senhor. Quem é Jesus para nós? Ele é o nosso Salvador. E um Salvador, ele deve ter, em primeiro lugar, qualificações de Salvador. Não interessa só querer ser Salvador, tem que ter qualificação para isso. E Jesus tinha as qualificações. Era judeu, foi chamado pelo Pai, era santo, ele tinha todas as qualificações possíveis, conhecidas e até desconhecidas de nós. Mas um Salvador, ele não pode ter só qualificações. Um Salvador, ele tem que ter vontade de salvar, porque senão não interessa. Eu tenho as qualificações de Salvador, mas eu não quero salvar vocês. E aí a gente estava perdido. Graças a Deus que além das qualificações, que Jesus preenchia todas, com excelência. Além das qualificações, ele tinha a vontade de nos salvar. O Senhor tem a vontade de te ajudar. O Senhor tem, além de poder nos ajudar, Ele tem a vontade de nos ajudar. Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Em Cristo, nós descobrimos quem nós somos. Nós fomos criados por causa dEle.
A gente lê lá em Gênesis 1:26, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados por causa da vontade do Senhor. O Senhor desejou criar você e eu. Você é obra de Deus. Você quer ver um milagre? Vá na sua casa, olha no espelho. Você é o milagre. Glória a Deus. A gente fica pedindo milagre todos os dias. O milagre é você. O milagre sou eu. O milagre somos nós. Nós já somos o milagre. Porque até o presente momento que a gente sabe que este universo grandioso, enorme, que ninguém sabe aonde é o final do universo, que a gente saiba, só existe vida no planeta Terra. O Senhor fez algo tremendo. Em Cristo nós descobrimos quem nós somos, para andar com Ele, para obedecê-lo, para estar com Ele, para adorá-lo, para amá-lo, para sempre. Em Cristo nós descobrimos e entendemos quem nós somos. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor. Amém. Santo, santo é o teu nome.